Eu vou, antes de mais nada, queria dizer que eu vou falar com a máscara para dar o exemplo, apesar de estar vai dificultar um pouco aqui a dicção no microfone. Peço desculpas para todos sobre isso. Nosso governador de estado, Wilson Lima, nosso prefeito Davi, nosso senador Plênio, em nome de todas essas autoridades aqui, eu cumprimento o pessoal do Executivo, Legislativo, todos que estão presentes, senhoras e senhores que estão conosco aqui, autoridades e não autoridades também presentes, todos, nossa imprensa, que é o alicerce da informação do nosso país, e é isso que nós esperamos de vocês, o alicerce da informação correta, o alicerce que vai fazer com que a gente consiga fazer chegar na ponta da linha as informações, os dados e as necessidades e as medidas necessárias para que a gente salve mais vidas. Vocês da imprensa são peça fundamental nessa missão, fundamental. É muito importante que nenhum de nós sinta indiferença por nada que esteja acontecendo. A indiferença é um sentimento que não pode estar no nosso coração. Nós precisamos estar chocados com as coisas. Estar chocados com as coisas faz a mudança nas nossas ações. Nós não podemos falar de números, nós temos que falar de pessoas que faleceram. Números são importantes e tem que ser todos os dias atualizados, mas a nossa conversa tem que ser sobre pessoas. Porque cada número é uma pessoa. É um pai, uma mãe, um irmão, um tio. Então, a indiferença precisa ser banida do nosso coração. Nós já estamos trabalhando com o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro desde abril. E eu gostaria aqui sei que Manaus é uma cidade conservadora, uma cidade firme nas suas posições, e eu queria dizer, tudo que eu precisei me foi dado pelo presidente Jair Bolsonaro. Recursos, apoio, contatos, ordens para outros ministérios, tudo, 100%, nada me foi negado. Ouvi o Davi falar aqui sobre tratamento precoce. Senhores, senhoras, não existe outra saída. Avisei o Wilson ontem que hoje eu seria um pouco mais incisivo em algumas palavras. Nós não estamos mais discutindo se esse profissional ou aquele concorda ou não concorda. Os conselhos federais e regionais de saúde já se posicionaram. Os conselhos são a favor do tratamento precoce, do diagnóstico clínico. Eu conversei pessoalmente, em vídeo, com todos eles. Existe a liberdade e a necessidade do tratamento individualizado. Cada paciente e cada médico tem um nível de grau de conhecimento e de cuidado que pode mudar o medicamento, a prescrição, isso é normal, é obrigação do médico ver dessa forma. Mas que o tratamento tem que ser imediato, que os medicamentos têm que ser disponibilizados imediatamente, aqueles que o médico prescrever, e o paciente precisa se medicar e ser acompanhado pelo médico, essa dúvida não existe. Isso tem que ser estampado na primeira página dos jornais. O que salva a vida é a unidade básica de saúde aberta, e aí eu vou fazer o primeiro embate com Davi. Davi, todas abertas
que possam atender também Covid. Tem que ter triagem. É um modelo que tem que ser discutido. Tem que poder chegar ali do lado de casa e ser atendido. Se não vai ser dentro, vai ser numa estrutura externa, mas todas as UBSs precisam ter capacidade de triar e atender, fazer o diagnóstico clínico. Eu não tive chance de conversar com ele antes de fazer o discurso, peço desculpas. Todas precisam fazer o atendimento. Não tem mais como ser diferente. Neste momento, essa é a prioridade. E começa no atendimento básico. E aí, é óbvio, quando o Davi coloca, acabou de chegar, vou fazer aqui, vou abrir uma aspas, um parênteses, para contar uma história rápida. Quando eu comandei o primeiro quartel meu no Rio de Janeiro, eu fui questionado numa resposta e eu falei que esse problema aconteceu no outro comando. Eu fui chamado para dizer, o comandante é atemporal. Você responde desde o dia que o quartel foi criado, em 250 anos atrás. Quando você responder, este comando fez isso. Quando é problema depois. Então, nós sabemos que você chegou hoje e toda essa história da cidade, positiva ou negativa, ela está nas tuas costas. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu sei disso, é duro, mas é isso aí. Este prefeito fez isso. Esta prefeitura fez isso. É isso aí. Tudo que foi feito nos últimos 300 anos é para ser administrado. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero colocar aqui. As pessoas não podem continuar em casa. E aí eu vejo o Davi falar que é de Manaus, é da periferia. Eu também sou de Manaus. Eu também cresci não na periferia, porque, aliás, eu cresci no subúrbio, porque a Rua Teresina era subúrbio. O centro da cidade sempre foi centro. Não existia nem Maceió, não existia nem Ver Alves. Eu vi abrir tudo. Então, resumindo, eu morava na periferia da cidade. Morava numa casa boa, mas era uma periferia da cidade e vi tudo crescer. E posso afiançar aos senhores que eu conheço a nossa cultura e conheço como a gente pensa. Eu sei que aqui tem um monte de gente que eu conheço, que eu estou olhando pelo olho, mas 40, 30 anos depois a gente fica com dúvida de quem é quem, né? Ainda mais de máscara. Mas fica aqui uma observação. O caboclo que nós somos, a gente é competitivo. Se disser que tem que aguentar em casa, o caboclo fica até morrer. Tu quer cavar um buraco, bota 2 caboclos, um compete com o outro e começa a cavar. Nós somos competitivos. É assim, é da nossa cultura. Vai tacar pedra, eu taco pedra mais do que tu. Vai cavar buraco. É assim, se deixar na cabeça do homem ou da mulher amazonense, que tem que aguentar até ficar o máximo que puder antes de ir procurar o médico, ele vai morrer em casa. Tem que mudar a retórica. Quem vai primeiro? A competição é quem vai primeiro, não é quem vai por último. Quem vai primeiro procurar o médico? Quem vai primeiro se tratar? Eu não estou sendo repetitivo, eu estou sendo enfático. É nossa responsabilidade abrir todas as UBSs e o que for mais necessário de triagem. É nossa responsabilidade fazer com que os conselhos sejam firmes com a classe médica para cumprir o diagnóstico clínico. O diagnóstico, ele é do médico, ele não é do exame. O diagnóstico não é do teste. Não aceitem isso. O diagnóstico é do profissional médico. O tratamento, a prescrição é do profissional médico. E a orientação é precoce. E essa orientação é de todos os conselhos de medicina.
Então, nós temos que cobrar dos conselhos de medicina, cobrar dos diretores clínicos dos hospitais, cobrar na ponta da linha da UBS como o médico está se portando. O cara tem que sair com diagnóstico. O exame laboratorial, o exame de imagem, o teste, ele é complemento do diagnóstico. Até porque a medicação, ela pode e deve começar antes desses exames complementares. Caso o exame lá na frente, por alguma razão, dê negativo, ele reduz a medicação e está ótimo. Não vai matar ninguém, pelo contrário, agora vai salvará no caso da Covid. Eu estou sendo bem claro sobre isso, peço desculpas pela repetição, mas essa vai ser a nossa retórica o dia inteiro. Vou falar isso aqui o dia inteiro, eu vou rodar toda, se eu puder rodar UBS por UBS, eu vou rodar. E vou perguntar para o médico como ele está vindo, onde é a triagem, como separa. E para isso, o Davi já viu o Rafael ali atrás, que é o secretário nacional do atendimento primário, já disse, eu quero ele aqui. Vai ficar aqui até isso estar funcionando. Vai ficar aí até estar funcionando. Senhores, o plano de contingência é do governo do estado e do município. O SUS é tripartite. E é um sistema espetacular. A ação efetiva é do estado e do município. Os protocolos, orientações, recursos, programas são do Ministério. É por isso que a minha posição hoje é de apoio. Conversei com o Wilson, conversei com o Davi. Não posso tirar essas responsabilidades nem ofuscar o trabalho de ninguém. Esse trabalho é deles e eu sou o apoio. Vou apoiá-los com minhas equipes, apoiá-los com tudo que vocês precisarem. Tudo, 100%. 100%. E principalmente com o conhecimento que nós adquirimos ao longo desse ano. Eu reforço, nós temos um comando conjunto ativado em Manaus, que tem capacidade logística, capacidade operacional de apoiá-los em muitas demandas. E ele está sendo demandado. E está cumprindo a sua missão. Mas, Pazuello, o problema nosso é pessoal. Nós não temos pessoal em Manaus para aumentar a capacidade de atender, etc, etc. E eu bato aqui duas linhas. Nós temos pessoal que precisa ser motivado a ir para a frente de combate. E dois, nós temos capacidade de trazer de fora todos que precisarem. Nós temos o programa Brasil Conta Contigo, isso é a secretária Mayra que está ali, é a única senhora que está a bordo ali, a secretária Mayra, e ela já está recrutando algo em torno de 500 profissionais que vai estar à disposição de vir o mais rápido possível, já dentro do programa, junto com o Estado e com o município. Eu tenho aqui no meu script inúmeros itens de números de coisas entregues aqui, mas eu vou poupá-los. Não vou falar de quantidade de monitor, de bomba de infusão, equipes, UTIs, etc. Isso tudo só vai nos cansar. Só vai nos cansar. Tudo o que me foi pedido, e tudo eu coloco de novo, 100% do que nos foi pedido, ou está sendo entregue ou já foi entregue. E nós podemos apoiar com o que mais o Estado e o município pedir e precisar. Estamos vivendo crise de oxigênio? Sim. Estamos vivendo crise como se diz, de abertura de UTIs? Sim. Estamos vivendo crise de pessoal? Sim.
A nossa saúde em Manaus ela já começa com 75% de ocupação. Qual é a novidade? Então, é muito importante medidas que diminuam a entrada. O governador fica entre a cruz e a espada. Vamos também olhar isso aí, entre a cruz e a espada. Metade quer fechar tudo, metade, se fechar tudo, vai para a rua, então o negócio é difícil. Então, esse equilíbrio do processo decisório é uma conversa longa que nós temos tido, eu e o governador. E não que a gente concorde em tudo, tem ideia para lá, ideia para cá, mas é muito difícil encontrar o ponto de equilíbrio. Mas precisam ter tomadas medidas para diminuir a entrada nos hospitais de outras doenças, acidentes, assaltos, tiroteios, e outros tipos de doenças eletivas. Nós temos que tentar diminuir a entrada, porque a entrada do Covid a gente não domina. Aliás, domina com o atendimento básico, diminui muito com o atendimento básico. Mas aí isso demora 14, 15 dias para isso dar o resultado. Nós temos uma inércia aí, que a solução é diminuir outras entradas. Esse é o trabalho que o governador está em cima dele aí para encontrar saída. E por fim, não, ainda não. Eu vou deixar a vacina por último. Eu já falei aqui sobre os profissionais de saúde, mas eu preciso deixar uma coisa clara. Esse é o momento dos profissionais de saúde. Tem outros momentos no país. Nós tivemos momentos que era o Congresso Nacional, que era o destaque daquele momento. Tivemos um momento que era a Polícia Federal, que era o destaque daquele momento. Tivemos um momento que eram as Forças Armadas, quando nós estávamos de frente com situações complicadas do país. Hoje, a guerra é o combate ao coronavírus, ao novo coronavírus. E os profissionais de saúde, e os profissionais da área de saúde, são o foco das atenções. Nós precisamos reverenciar o pessoal que está trabalhando. E precisamos trazer de volta o pessoal que cansou. E eu faço agora aqui um apelo. Com certeza, nós temos pessoas que representam classes aqui, conselhos. O momento agora não é de reivindicações. O momento agora não é de abono salarial. O momento agora é de salvar vidas. A discussão não pode ser quanto eu ganho, quanto eu vou ganhar. Eu estou esperando meu aumento há 6 anos. Esse não é o momento, hein? Esse não é o momento, senão fica parecendo uma extorsão. Nós estamos agora para salvar as vidas dos nossos familiares, pô. Quando eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, com um irmão que não tinha oxigênio nem para passar o dia. Não. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído. Não tem o que fazer. Então, vamos com calma. Calma com suas reivindicações pessoais. Existem várias frases de estadistas, que eu não vou traduzir, de Churchill, de Kennedy, isso aí todo mundo conhece. Mas, pessoal, é o que nós podemos fazer para resolver o problema hoje. Essa é a nossa frase. O que cada um de nós pode fazer para resolver o problema e salvar mais vidas hoje. Depois, volta. E eu peço permissão ao Davi para fazer uma correção na tua fala. Os políticos precisam, sim, trabalhar muito com política. Política voltada hoje para salvar vidas. Vamos deixar as bandeiras para após o combate. Eu sei que foi isso que você quis dizer quando falou da política, mas eu queria, nesse caso, pedir mesmo que o pessoal faça muita política voltada para
a salvar vidas, porque quando você tem uma eleição e elege aí os seus vereadores e elege os deputados, você está elegendo uma classe que vai cumprir os 4 anos com a responsabilidade de tocar o governo, de tocar tudo. Eles têm essa responsabilidade, eles não podem ser descarregados dessa responsabilidade de fazer a política. Eles têm que fazer a política da forma correta, é obrigação de quem foi eleito, e de fazer acontecer, e de fazer a coisa acontecer da melhor forma. Eu sei que foi exatamente essa a posição que você falou, quando é menos política, é menos atrito, é menos bandeira e mais resultado. Eu sei que essa é a análise, mas eu estou fazendo aí estou batendo nessa tecla porque essa é a conversa em Brasília que eu tenho tido com os políticos e tem tido muito retorno. Precisamos de vocês de uma forma exemplar. Depois de nós vencermos a batalha, a gente volta para as bandeiras e vamos para a guerra. Mas nesse momento só existe Manaus, Amazonas, Amazonense, Cabocada, só existe nós. O resto depois a gente briga. É isso que você quis dizer. Eu tenho certeza que foi isso. Por isso que eu estou reforçando. Nossos prefeitos, estão aqui prefeitos hoje? Já estão todos aqui? Alguns? Levanta o braço aí, prefeitada. Show. Obrigado. Então, nossos prefeitos, alguns com certeza eu conheço, a maioria não, porque o pessoal mais do interior. Eu faço as palavras que eu falei do Estado para o município. Tá? Falei de Manaus para os municípios mais afastados. O atendimento básico, agora eu estou falando para vocês, é o diferencial. E se vocês observarem, é por isso que as curvas do interior são diferentes, porque vocês estão mais próximos da população, vocês conseguem identificar um a um e conseguem fazer o atendimento básico, o atendimento precoce. É mais fácil a coordenação disso. A capital é muito mais complicada, muito mais espalhada, e aí você não consegue pegar e fazer cumprir exatamente o que tem que cumprir. Lá nos seus municípios tem que rodar as UBS todos os dias, ou a porta dos hospitais, ou a porta da maternidade, ou a porta da policlínica, ou a porta do que for. Aonde vai a pessoa? Cadê o médico? Cadê o enfermeiro que vai atender? Cadê o APH que vai atender? Ótimo. Hoje vai ser lançado uma plataforma, a Mayra vai falar sobre isso, uma plataforma que vai permitir que o próprio prefeito cobre o protocolo de atendimento. É um protocolo, uma plataforma com protocolo. E o protocolo vai nos dar mais de 85% de acerto. Tá bom, né? Mas a capacidade do médico, chegamos em 100. Então, o doutor Rafael, falei da Mayra, doutor Rafael, ele veio para, numa conversa direta com os prefeitos, tirar todas as dúvidas dos caminhos para participar dos programas, participar das ações que permitem a chegada de recursos e meios aos municípios. Então, é uma oportunidade ímpar que nós temos, graças aí ao trabalho do governador e do prefeito de acionar o pessoal, de falar diretamente, e vocês poderem conversar diretamente com o atendimento primário. Ele não vai conseguir rodar 5.570 municípios, nem vai ter a oportunidade de falar em momentos como esse em muitos estados. Então, vamos aproveitar essa possibilidade de ouvir o Rafael e ele vai, vou repetir, ele vai ficar nessa missão aí até nós ultrapassarmos essa crise. Vai ficar aí. Por fim, vou colocar aqui sobre vacina. E eu vou falar primeiro sobre, em tese, é o meu último assunto, eu prometo. O Plano Nacional de Imunização, o PNI, ele tem 40 anos. Ou mais, 45 anos. Né? Cadê o Arnaldo? 45? Não fomos nós que fizemos.
vem lá dos governos militares, vem lá de trás. E passou por todos os outros governos e está aí, e é um exemplo mundial de PNI. É o maior programa de imunização do mundo. O nosso povo, com o Zé Gotinha, ele aceita a vacina e procura a vacina. E há a contrapartida. Nós temos 38 mil salas de vacinação no mundo, no Brasil, desculpa. É o maior sistema do mundo. São 300 milhões de doses de vacinas por ano no nosso país. 300 milhões de doses. Que funciona todos os dias. E os senhores prefeitos sabem disso, então fica fácil. Os estados, nós temos, o Ministério tem grandes depósitos centrais. Nosso maior é em Guarulhos, vocês viram a nossa visita lá no dia 23. Os estados têm grandes depósitos centrais. Os municípios têm depósitos municipais que atendem às salas de vacinação, com estrutura de frio, com estrutura de pessoas, capacidade, etc, etc. Como é no PNI? No PNI, cabe ao Ministério da Saúde, nesse nível tripartite, fazer chegar a vacina no Estado e no município, na coordenação logística do Estado com o município. O plano logístico é individualizado por Estado. Por isso que a gente fala que cada Estado é especial, cada Estado tem o seu próprio plano específico. O do Amazonas é totalmente diferente do Paraná ou do Maranhão. São planos diferentes, com datas diferentes, com meios de transporte diferentes, com público-alvo diferente. Então, o plano do Estado, ele já existe, ele só está sendo adequado. E essa adequação é muito específica. E o plano do município é de execução. O que os prefeitos têm que fazer? Ele tem que garantir que cada sala de vacinação está pronta, com os insumos. Isso é do SUS. Aí o cara diz, isso é do Estado, é do município? É do SUS. Não interessa quem compra o item A ou B, é tudo do SUS. Se o prefeito comprou, se o governador comprou, se o ministério comprou, dá no mesmo. No PNI, a responsabilidade pelos insumos é da prefeitura e do Estado. Cabe ao governo federal distribuir as vacinas. Aí o cara pergunta, e por que você está comprando seringa? E está apanhando todo dia com a história da seringa? É o estoque regulador, pô. E se o município 33, desculpa, estou só para não dizer um nome, né? Teve problema, não recebeu seus insumos, correu no Estado, por acaso o Estado também não estava preparado para apoiar, porque ele já apoiou outros municípios, não vai vacinar? Eu tenho que encostar o que for necessário. Foi assim com os EPIs, foi assim com os remédios. Não pode faltar seringa, EPI, enfermeira, geladeira, viatura para buscar, trazer motorista, não pode faltar em lugar nenhum. Tem que haver um recobrimento. No nosso caso, não pode faltar o barco para poder ir para o rio. O motor de popa, o diesel, não pode faltar. Isso é o trabalho do município, do Estado. E eu estou requisitando, comprando, nós, Ministério, seringas como estoque regulador, para caso falte aqui ou ali. Porque nós temos que lembrar que existem outras vacinas vindo. Não para as outras vacinas também. Então, é importante que ninguém tenha dúvida de como é o planejamento e quais são as alternativas que nós temos. Sim, o Ministério tem e terá muito mais capacidade de atender qualquer demanda que por acaso falhe no nível menor, de município ou de Estado. O Ministério está preparado para isso. Bem, ainda caminhando na vacina.
caminhando na vacina. Eu fiz declarações essa semana passada bem detalhadas. Eu acredito que a maioria das pessoas já compreendeu. E quem não compreendeu, eu não vou conseguir explicar tudo aqui em 2 minutos, para poder não ser alongado. Por favor, entrem aí nos YouTubes da vida e vejam a coletiva da minha declaração da semana passada. Ali eu detalho, número por número, data por data, capacidade por cada uma vacina. Eu vou falar alguma coisa aqui, mas não com esse grau de profundidade. E termino dizendo as minhas datas. O Brasil já tem contratado 354 milhões de doses de vacinas. Tá bom? É o número. Contratado. Não é sinalizado, não é memorando de entendimento, é contratado. É empenho, liquidação e pagamento. Essas doses de vacina são de 3 caminhos. O primeiro é o da Fiocruz, que está incorporando a tecnologia da AstraZeneca Oxford, que usa uma tecnologia de RNA. Não vou aprofundar. Essa transferência de tecnologia permite 100 milhões de doses até junho e 110 milhões de doses, um pouquinho mais, estou fechando números redondos, até dezembro. São 210 milhões de doses. Ponto. Já contratadas. Essas doses, que com 2 doses você vai a 90 e tantos %, com uma dose vai a 71%. 71%, talvez a gente entre para a imunização em massa, é uma estratégia que a ASVS vai fazer, para reduzir a pandemia. Talvez o foco seja não na imunidade completa, e sim na redução da contaminação. E aí a pandemia diminui muito, podendo aplicar a segunda dose na sequência, aí você vai para a imunização de 90 e tantos % alto. Espero que tenha sido claro sobre a AstraZeneca. Depois eu falo de datas. Tudo isso vem pela Fiocruz e Biomanguinhos. É a nossa maior estrutura. O Butantan é uma outra autarquia, que ela é de Estado, e já é a grande produtora. Eu queria uma água. Pede uma água para mim. Dá teu copo aí. Com licença, uma água. Butantan é uma autarquia de Estado que já produz para nós 75% das vacinas que o Ministério da Saúde distribui. Nós somos o único cliente do Butantan nesse aspecto, nessa quantidade. E nós nunca deixamos de ter negociações com o Butantan no desenvolvimento da vacina contra coronavírus. A nossa conversa, ela é técnica com o Butantan. Espero ter explicado claramente que eu não entro no outro assunto. Técnica com o Butantan. Para que os senhores tenham um pouco de conhecimento, já devem ter ouvido que são 3 fases de teste. A fase 3 do Butantan, parte dela é financiada pelo Ministério da Saúde, por intermédio da Fiocruz. Nós nunca deixamos de financiar isso. E todo o Parque Fabril do Butantan está num convênio com o Ministério da Saúde desde setembro, outubro, para receber recursos. Já está assinado isso, falta só chegar o material, para ampliar a produção para poder fazer a vacina contra a Covid-19. Eu acho que esses 2 dados são o suficiente para dizer aos senhores que o Ministério nunca deixou de trabalhar tecnicamente com o Butantan para comprar a vacina quando estiver registrada
e garantida segurança e eficácia pela Anvisa, ou autorização de uso emergencial. Tá bem? O resto são as tais informações que precisam ser analisadas, né? Ou para um lado, ou para o outro. Butantan já tem 6 milhões de doses importadas da Sinovac chinesa. E já tem algo em torno de 2 milhões e pouco produzidas. Não são 40 milhões. São 2 milhões e 800. Já produzidas. Já está pedida a autorização emergencial dessas 6 milhões importadas. É isso que vocês estão vendo na televisão. A Anvisa discutindo a autorização emergencial de 6 milhões de doses importadas, fabricadas na Sinovac. Onde está a dificuldade? Não há registro na China, nem autorização de uso emergencial ainda. E a Anvisa tem tido dificuldade, vocês viram na televisão, de receber toda a documentação pronta, e nós estamos trabalhando com o Butantan direto para que ele forneça essa documentação. Ele está correndo atrás. Há todo o interesse do Ministério de que conclua essa análise e nos disponibilize para uso, mesmo que emergencial, as 6 milhões de doses. Mas eu espero que o quadro tenha ficado claro para todo mundo. Esse é o quadro. Das 2 milhões e poucas doses já produzidas, ainda não pediu autorização de uso emergencial. Ele está esperando concluir um lote maior para fazer essa solicitação. Então, nós estamos falando de 6 milhões de doses. Quantas nós contratamos já? 100 milhões de doses. Nós contratamos 100 milhões de doses. Estamos tentando receber as primeiras 6. Ficou claro? Tentando as primeiras 6. Voltando para a AstraZeneca, que eu esqueci. Essas 210 milhões de doses produzidas começam a ser produzidas agora no final de janeiro. Esse sempre foi o plano da AstraZeneca. Mas nós estamos fechando a importação de 2 milhões de doses agora para janeiro, importadas, igual o Butantan fez. Essas 2 milhões de doses importadas estão vindo da fábrica da AstraZeneca na Índia. E já tem lá o registro para autorização de uso emergencial. Facilita um pouco a manobra da Anvisa, mas também não resolve. A Anvisa precisa de todos os documentos e precisa cumprir o seu prazo de análise para nos dar essa entrega. E a Índia tem que deixar sair as doses. Já temos autorização de importação, autorização de exportação, já pagamos e estamos negociando a saída dessas doses da Índia, que deve acontecer nos próximos 10 dias. Espero ter explicado claramente AstraZeneca e Butantan. A Sputnik, da Rússia, é uma negociação com uma empresa privada, a União Química. Estão hoje na Rússia negociando a importação de uma primeira etapa, e a Anvisa está já recebendo a documentação que, quando completa, permitirá iniciar o processo de análise. Nesse caso, ainda nem começou a fase 3 no Brasil. Então, quando ele executar a fase 3, são 90 dias. A Sputnik, a fabricada no Brasil, deverá estar disponível para a Anvisa fazer o registro, autorização de uso, após 90 dias de fase 3. Isso vai para abril, maio. Isso é Sputnik. No caso da Sputnik, eu só fiz o memorando de entendimento para 50 milhões de doses. Quando andar um pouco mais, eu posso ir para um contrato. A empresa privada está tentando importar algumas doses prontas da Rússia
e solicitar a autorização de uso emergencial. Se isso tudo acontecer, janeiro ou fevereiro, nós também teremos 2 ou 4 milhões de doses da vacina russa, se a Anvisa garantir a eficácia e a segurança. E aí vem uma pergunta: tem algum contrato de algum prefeito ou de algum estado com o Butantan que não seja o do governo federal? Cascavel? Tem? Nenhum. Só existe um contrato com o Butantan, o nosso, e é de exclusividade. Todas as vacinas importadas ou produzidas, compradas pelo Butantan, irão para o SUS, para o PNI. E não vai sair da minha boca aqui nenhuma declaração sobre outras declarações. Eu estou falando só tecnicamente. O restante, o pessoal interpreta, já que em alguns momentos precisa ser interpretado. Então, nesse caso, que está rindo, Simone? Nesse caso específico, falamos sobre 3 vacinas. E agora falarei das outras 3 vacinas, que são a vacina Janssen, da Johnson & Johnson, a vacina Moderna, americana, e a vacina Pfizer, que também passa numa parceria americana. A Moderna, a Janssen, na nossa análise, é a melhor delas. É uma vacina muito boa, tecnicamente, logisticamente e preço, e de negociação. Só que elas só entregam vacina no segundo trimestre longo, a maio. E o número são 3 milhões. Desculpa, 3 milhões não dá meia cidade como o Rio de Janeiro. Mas eu vou comprar. Só tem 3 milhões. A Janssen, desculpa, eu falei da Janssen, né? Janssen, é essa. A Moderna também é muito boa, mas ela custa $37 a dose. Para vocês compreenderem, a AstraZeneca custa $3,75 a dose. A Moderna quer 10 vezes o preço da dose. Aí tu diz, tudo bem, deve ser a Ferrari, eu quero. Só outubro. Como outubro de 2020, não, de 2021. E quantas? Não, olha só, 6 milhões, 5 milhões, ainda a discutir. Aí fica difícil, nesse caso, pagar $37 por dose, 2 doses, para receber em outubro de 2021. Senhores, esta é a verdade. Vacinas que não são produzidas no Brasil, as quantidades são pífias para o nosso país. Falei de 3 milhões de doses em maio e falei de 6 a 8 milhões de doses em outubro. Vamos à terceira, Pfizer. Todos já sabem das cláusulas da Pfizer, eu acho que não preciso repetir, mas eu vou ser sucinto. Isenção completa de responsabilidade por efeitos colaterais, de hoje ao infinito, simples assim. Justiça brasileira abrindo mão de qualquer ação judicial sobre a empresa, simples assim, de hoje ao infinito, sobre a vacina, e ativos brasileiros no exterior disponíveis para uma caução. Entenderam, né? Ativos é grana, caução é um aval, num depósito ad eternum, para futuras ações no exterior. E outras cocitas que eu não vou explicar mais. Eu topei. Vamos fazer desse jeito mesmo, porque é o que tem. 500 mil doses em janeiro,
500 mil doses em fevereiro e 1 bilhão em março. Com todas essas cláusulas. Então, ficou difícil para as vacinas importadas. O que fica claro? Ou nós produzimos as nossas vacinas, ou nós não vamos vacinar o povo brasileiro. Não pode ter dúvida. Claro. E aí, a gente tem que pensar um pouco, quando a gente vê aí as nossas indústrias nacionais, as indústrias de defesa, indústrias estratégicas. Senhores, em qualquer caso, como uma pandemia, você não compra mais nada do exterior. Nada. A gente vive com a nossa capacidade dentro do Brasil. Os senhores todos sabem que são respiradores, né? Respirador, famoso respirador. Sabe quantos respiradores o Ministério da Saúde conseguiu importar? Pô, estou falando de Brasil, para todo o SUS. Quantos respiradores? China, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. Israel, quantas foram importados? Zero. Zero. Foram todos fabricados no Brasil. Os que nós conseguimos importar, que chegou o lote piloto, Franco Duarte. Cadê o Franco Duarte? O que aconteceu com o lote piloto do importado? Passou nos exames? Não passou nos testes de uso. Eu espero ter feito uma boa comparação sobre vacina, sobre seringa, sobre tudo. Ou nós fabricamos no Brasil, ou nós vamos ter muita dificuldade de vacinar em massa o povo. Se somar todas as importadas, tu não vacina uma cidade. Senhores, maior pressão do mundo hoje. Muitos países estão vacinando. Está atrasado, o Brasil está atrasado. Não é isso que a gente ouve em todas as ruas e televisão? Somem quantas vacinas foram aplicadas no mundo. Todas elas. No mundo. Nós temos as tabelas, tá? Isso é disponível pela OMS, por tudo. Sabe quanto dá? No mundo, a cidade de São Paulo. No mundo. Somando todas. China, Estados Unidos, Israel, tudo. Porque tem que lembrar que divide por 2. Tu imuniza uma cidade do país. Uma grande cidade. O resto não. E a gente tem que ouvir que nós estamos atrasados, porque a gente não comprou 500 mil doses da Pfizer com essas pequenas cláusulas. O nosso programa de vacinação para a Covid será o maior programa de vacinação do mundo. Mas não é porque eu inventei isso não, porque o povo brasileiro já está adaptado e quer receber a vacina. O sistema já existe. Quando eu distribuir as vacinas, rapidamente chega na ponta da linha e rapidamente vai vacinar todo mundo. Mas eu preciso de grande quantidade. E só tem grande quantidade produzida no Brasil. E agora nós vamos para a data. Eu falo em 3 períodos de vacinação. Um curto, um médio e um mais dilatado. O curto é agora até o dia 20 de janeiro. Agora. O médio, de 20 de janeiro a 10 de fevereiro. E o mais dilatado, de 10 de fevereiro a começo de março. Nós começaremos num desses 3 períodos. Os senhores já ouviram sobre o que eu tenho de autorização de uso emergencial. Eu tenho 6 milhões do Butantan e tenho 2 milhões da AstraZeneca, já solicitado para janeiro. Então, se isso, a análise ser concluída da Anvisa,
eu começo a vacinar até o dia 20 de janeiro, no período curto. E aí vai entrando as produções e outras importações no caminho. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita, a partir do terceiro ou quarto dia já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação do Brasil. A prioridade já está dada. A prioridade é o Brasil todo. E nós vamos fazer como exemplo para o mundo. Os grupos prioritários já estão distribuídos, os números já estão distribuídos pelas 3 hipóteses, 2, 4 ou 8, 2, 6 ou 8, agora para janeiro. Sabe o que vai acontecer se for 8? Nós vamos ser o país que mais vai vacinar no mundo. Se for 8, só 8. 6 mais 2. E aí, quero ver o que vão dizer, qual vai ser a próxima etapa. Ah, foi só agora, fevereiro não tem mais. E assim a gente tem que ir galgando dia após dia, semana após semana, desafio após desafio. A vacina, ela é grátis. A vacina, no que depender do presidente da República e do Ministério da Saúde, ela será não obrigatória. No que depender, porque nós temos outros poderes no país. Senhores prefeitos, por favor, checklist de sala de vacinação, checklist de depósito, checklist de geladeira, reorganizem o combate para sala de vacinação, depósito e vacina. UBS e isso é a missão. O secretário indígena, o Robson, está aqui comigo, já está aqui, ele permanecerá em missões aí no interior do Amazonas, vai seguir para os D6 aí do interior do Amazonas, vai estar conosco aí e prossegue na missão. Eu sei que eu me alonguei, peço desculpas por ter sido repetitivo em algumas coisas, precisava fazer todas essas declarações, não podemos sair de Manaus com o pessoal ainda questionando isso ou aquilo. Com certeza, nas perguntas da coletiva elas serão repetitivas. Quando vai ser isso? O que vai fazer com aquilo? Como é que vai funcionar a UBS? Mas a gente responde de novo, não tem problema nenhum. Então, agradeço a atenção de todos e ficaremos, o Ministério vai estar em Manaus com o que o governo e a prefeitura precisar e as demais prefeituras, o tempo que for necessário. Tá bom? Muito obrigado.